estudo da fala sobre os bem-aventurados, os misericordiosos. Um estudo do capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos faz parte das bem-aventuranças que são parte do Sermão da Montanha proferido por Jesus, onde ali ele nos apresenta um roteiro para bem viver e, com isso, encontrarmos o reino dos céus e a tão sonhada e desejada felicidade. E o que seria misericórdia? Misericórdia é uma palavra originada da junção de duas outras palavras latinas. Miserere, que significa um estado deplorável, sofrível, e cordis, que significa coração. Misericórdia, portanto, significa voltar o coração para aquele ou aqueles que muito sofrem. E como implica em voltarmos o nosso coração para algo, misericórdia é um sentimento que requer não deixarmos nosso coração enclausurado no egoísmo, no egocentrismo e abri-lo para o outro, para o sofrimento do próximo. Algumas vezes, confundimos misericórdia com compaixão, que, embora sejam semelhantes, se tangenciem uma com a outra, têm significados diferentes. Compaixão também é originada de uma palavra latina, da palavra compassio, que é a junção de outras duas palavras, da preposição cum, que indica estar junto, e do verbo patior, que significa sofrer. Então, compaixão significa sofrer ao lado do outro, colocar-se no lugar do outro, enquanto misericórdia é não só colocar-se no lugar do outro e se apiedar do sofrimento do outro, mas estender a mão para o outro para ajudá-lo a sair daquele sofrimento. Esse é um tema que nos parece de fundamental importância nos dias de hoje, quando parece ter havido uma ressurreição do ódio em todas as suas formas de fobias, preconceitos sociais, de gênero, de raça, de formas governamentais e toda espécie de intolerância que se espalham pelo mundo afora. É, portanto, preciso entendermos que não somos seres apartados do todo, não somos uma ilha. Nosso sofrimento implica no sofrimento de alguém e vice-versa. Portanto, a compaixão e a misericórdia, embora sejam muito utilizadas como ensinamentos religiosos, elas vão muito além da religião, porque nós precisamos aprender mais do que nunca a viver juntos, independente da religião que professamos ou mesmo que não professemos nenhuma religião. Precisamos viver juntos, sendo compassivos e misericordiosos, para que possamos construir um mundo pacificado. A misericórdia é tão importante que ela é um tema central em todas as religiões monoteístas, não só no cristianismo. O Islã, por exemplo, tem a misericórdia como tema central da sua fé. Ele ensina que a misericórdia tem que ser exercida com toda a criação, com muçulmanos e não muçulmanos, amigos e inimigos e até com os animais. Misericórdia, para o Islã,
tem um significado muito amplo que inclui bondade, compaixão, amor, tolerância, paciência com as pessoas e tratar os outros da mesma maneira que gostaríamos de ser tratados. Esse valor islâmico está no centro da mensagem profética e do significado da fé islâmica. Para o Islã, todo muçulmano precisa se esforçar para ser um agente de misericórdia na terra para com todas as criaturas. No judaísmo, outra religião monoteísta, ensina que para sentir a misericórdia de Deus é preciso admitir os próprios erros, sentir remorso por tê-los cometido e resolvê-lo não repeti-los mais. Esse triplo processo de mudança é conhecido no judaísmo como techuvá. A techuvá é um processo de crescimento espiritual através do qual a pessoa se liberta do seu estado atual. E até mesmo as religiões que expressam a divindade maior por meio de vários deuses e deusas, nessas religiões a misericórdia também está presente. Na China, a deusa Kuan Yin já era adorada muito antes do budismo lá chegar. Ela é chamada de misericórdia e perdão para os filhos da antiga terra Xin e para as almas de toda a humanidade. Só isso já é um ponto para refletirmos. Porque se a misericórdia é um tema central de quase todas as religiões, ela certamente é um ponto de suma importância para o nosso crescimento espiritual. Mas, como dissemos, a misericórdia vai muito além da religiosidade. Ela é uma necessidade para a humanidade que deseja evoluir no caminho da convivência pacífica. Jesus ainda nos diz que a misericórdia é complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando nem pacífico, que foi o que acabamos de dizer. Precisamos viver juntos, em paz, não fomentando guerras oriundas da intolerância de aceitar o pensamento do outro ou pela busca de poder e riquezas. A misericórdia é um sentimento de solidariedade que se manifesta por algumas ações. Nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, há no final dele, em Instruções dos Espíritos, 6 mensagens que apontam o caminho para desenvolvermos o sentimento de misericórdia. São Instruções dos Espíritos, São Paulo, recebida em 1860 em Paris, de São Luís, João, bispo de Bordeaux, Simeão, José e do Fetre, o bispo de Nevers. Essas mensagens, elas falam basicamente sobre 2 coisas: perdão e indulgência. Perdão é um ato de misericórdia porque implica no esquecimento de si mesmo, do seu orgulho em favor do outro. Lembra ainda a palavra de Jesus a Pedro: perdoarás ilimitadamente cada ofensa, tantas vezes quantas ela for feita, e ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo. Portanto, perdoar
implica em esquecer-se de si, esquecer a ofensa e entregar o perdão para o outro. Paulo, nessa mensagem do capítulo 10, nos alerta que há duas formas de perdoar: o perdão dos lábios e o perdão do coração. Quantos não dizem: perdoo, mas não me reconciliarei nunca e não quero tornar a vê-lo nunca mais? Ou então, eu perdoei fulano, mas ele que cuide da sua vida, porque o castigo virá de Deus. Esse perdão, sem benevolência, é um perdão com ostentação, a fim de poder mostrar aos outros que nós somos generosos. Mas não há aí nenhuma generosidade, e sim orgulho, porque a dor da ofensa continua e você de fato não perdoou ninguém. A outra forma de perdão, que é a verdadeira, generosa e nobre, sem pensamentos ocultos, é aquela que evita com delicadeza ferir a suscetibilidade do adversário e ainda que este nenhuma justificativa possa ter para que justifique os seus atos. Esse é o perdão verdadeiro, aquele que lança um véu no passado. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é das grandes almas, enquanto o rancor é sempre sinal de intolerância e inferioridade. E por que devemos perdoar? Porque o perdão é um ato de misericórdia. Devemos perdoar, primeiramente, porque não sabemos se em outra ocasião, em outra vida, não fomos o agressor, o malfeitor, e a ofensa agora sofrida não é apenas um reflexo de uma causa produzida por nós mesmos que agora se volta contra nós. É claro que se o ofendido fosse uma grande alma ou alguém misericordioso, não estaríamos agora sofrendo essa ofensa. Mas a não evolução de outrem não pode ser empecilho para a nossa própria evolução. Não devemos nos esquecer da advertência de Jesus: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto todos estáis no caminho. É uma passagem, uma frase que está lá no capítulo 5 de Mateus, versículo 25. O que Jesus nos alerta nesta passagem é que devemos aproveitar a oportunidade do encontro com os adversários, pois não sabemos quanto tempo passaremos sem que essa oportunidade possa se repetir. E ninguém evoluirá sem saldar todas as suas dívidas. Além do mais, as ofensas não perdoadas se transformam num ciclo em que ora um é o agressor, ora é o agredido, e esse ciclo não terá fim enquanto não houver, pelo menos, o perdão de uma das partes. Se o outro não aproveitar a oportunidade, outras situações com outras pessoas se lhe serão apresentadas, talvez em outras vidas, até que tenha concluído o aprendizado com relação àquela situação em particular. O perdão, portanto, é um ato de misericórdia no sentido de varrermos de nosso coração a ofensa recebida, deixando-a no passado. A partir do perdão, um novo caminho pode ser iniciado entre ofensor e ofendido. A outra ação
em que essas mensagens se ocupam é sobre a indulgência. A indulgência é irmã do perdão. A palavra se originou a partir do latim indulgentia, que significa a capacidade de ser tolerante com as ações das outras pessoas. Ora, quem é tolerante com as ações das outras pessoas tem uma maior possibilidade de perdoar. Por isso, a indulgência é irmã do perdão. Quando somos tolerantes com as ações dos outros, não as julgamos precipitadamente. Não atiramos a primeira pedra, por sabermos que nós também somos imperfeitos e, portanto, não temos autoridade moral para julgar ninguém. Ser tolerante com o erro do próximo não significa, no entanto, ser conivente com este erro, e sim saber que a pessoa errou, que você não concorda com aquele erro, mas o tolerará, não o julgará e não se vingará, porque sabe que também temos defeitos a sanar. E é mais fácil para nós ainda apontar o erro do outro do que enxergarmos nossos próprios erros. E não foi isso que Jesus nos disse quando falou: como é que vedes um cisco no olho do vosso irmão quando não és capaz de ver a trave no seu próprio olho? Sempre é mais fácil para nós vermos o mal do outro antes de vermos o mal em nós mesmos. E é por isso que não somos capazes de ser tolerantes com o erro do próximo. Pois, se reconhecêssemos que em situação semelhante talvez fizéssemos igual ou pior, seríamos mais misericordiosos, estaríamos usando mais o nosso coração. Então, esse capítulo nos fala disso e por isso ele é tão atual. Nós precisamos aprender a ser tolerantes com o erro do próximo, não julgar menos, tolerar mais, abrir mais o coração e o fato do outro pensar diferente de nós, talvez ele possa estar errado ou certo, não importa. Pode ser, inclusive, que não seja o momento ainda de amadurecimento daquela pessoa para enxergar a realidade. Não adianta ficarmos querendo impor a nossa vontade a alguém que não tem condições de compreender o que estamos falando. É como se fôssemos tentar explicar para uma criança de 5 anos os conceitos de física quântica e, quando ela não entendesse, ficássemos intolerantes, chamássemos a criança de uma criança que não tem capacidade, que não é inteligente, que não é possível, que você cansou de explicar, está tão simples. Então, vamos refletir, meus irmãos, sobre o que é ser misericordioso e tentarmos aproveitar a oportunidade desta encarnação no sentido de melhorarmos a nós mesmos e com isso, galgarmos nossa evolução espiritual. Não é fácil. Aliás, não é nada fácil. Mas, se nós tentarmos, ainda que incipientemente, de tanto tentarmos, acabaremos um dia chegando a ser os seres humanos mais misericordiosos. Era isso o que nós tínhamos como estudo da noite de hoje e espero que todos possam ter, pelo menos, ficado curiosos e irem lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo para aprofundarem seus conhecimentos
sobre a misericórdia. Fiquem com Deus, uma boa noite a todos.